Solicito ao novo secretário que faça chamado nominal para verificação de quórum. Ademir Albano Lopes, Adenir de Jesus Pinto, Alexandre dos Santos Leme, Amarilis Ribeiro, Carlos Alberto Leite, Elias Ferrara presente, Elan Ricardo Paixão, Francisco Ferreira da Silva, João Machado, José Giacomelli, Rodrigo Ramalho, Lourdes Camacho, Mari Marcos Félix, Nivaldo Begnâmia, Osvair Antunes da Silva, Ricardo Canata, Ricardo Pinheiro de Assis. Presente. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do 2º ano da 17ª legislatura, a ser realizada hoje, o dia 19 de março de 2018, às 20 horas, nessa sala de sessão, o professor Arlindo Fávaro. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Acompanhando o nosso trabalho, quero registrar a presença nesta casa dos senhores, o senhor Ademir Donizete Zanobia, ex-vice-prefeito de nossa cidade, e vice-prefeito também. Cumpre-se esta presidência destacar que nessa sessão, conforme dispõe no artigo 303 do nosso regimento interno, não haverá fase de expediente nem explicação pessoal, pois que todo o seu tempo será destinado à ordem do dia, determinado desde já, seja lavrado a respectiva ata. Inicialmente, quero esclarecer ao plenário que, após ter recebido o processo do Tribunal de Contas, com parecer contrário à aprovação das contas do Executivo, referente ao exercício financeiro de 2015, foi determinada a sua publicação e colocada as contas à disposição dos senhores vereadores. Após a publicação, o processo foi remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que, por via de parecer, opinou favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao qual rejeitou as contas do exercício financeiro de 2015 da Prefeitura do município de Leme. Cumpre também observar que, nos termos do artigo 252, parágrafo 3º, item 1º, procederemos à votação nominal do parecer do Tribunal de Contas, que rejeita as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2015. Como foi previamente solicitado pelo gestor senhor Ademir Donizete Zanobia, faremos a leitura das peças por eles indicadas: folha 03, folha 05, folha 06, folha 08/11, folha 35/38 e folha 86/100. De forma que solicito o senhor secretário que inicie a leitura dos pareceres do Tribunal de Contas, que rejeita as contas do Executivo do exercício financeiro 2015, dos pareceres das comissões permanentes ao parecer do Tribunal de Contas, que rejeita as contas do Executivo do exercício financeiro 2015, do despacho dessa presidência. Antes de colocar em discussão, consulto ao plenário se há alguma dúvida dos senhores vereadores. Como não há dúvida, coloco em discussão única o parecer do Tribunal de Contas, a conta do exercício financeiro de 2015, apresentada pela Prefeitura Municipal, de forma que, conforme dispõe o artigo 301 do Regimento Interno, consulto o relator da comissão, o vereador Alexandre dos Santos Leme, se pretende fazer uso da palavra. Então, concedo a palavra aos demais vereadores que pretendem fazer uso da palavra. O novo vereador terá 10 minutos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, ilustríssimo ex-vice-prefeito Dorival, Ademir, né? É muito Zanobia numa família só. Boa noite a todos. Bem, senhores, hoje esta casa se reúne para uma sessão especial, que seria a discussão e votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado, que analisou e julgou as contas do exercício financeiro do Executivo do ano de 2015. E o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi desfavorável à aprovação das contas do Executivo do ano de 2015. O Tribunal de Contas, em sua análise, apontou várias irregularidades no seu parecer da prestação de contas de 2015. Devemos destacar e lembrar que o Tribunal de Contas e também esta casa julga as contas do exercício financeiro do ano, não julga exatamente prefeito. E devemos lembrar também que o ano de 2015, Leme teve 2 prefeitos. Os senhores devem estar lembrados que iniciou-se o ano com o prefeito Paulo Braschi, com a cassação de Paulo Braschi, assumiu o vice-prefeito Guzanóbia, em seguida, com o retorno do Paulo Braschi, ele concluiu a sua gestão. Então, houve-se 2 prefeitos. Agora, o Tribunal de Contas não emite parecer separado, um parecer do período que o Guzanóbia ocupou a prefeitura e outro parecer quando o Paulo Braschi foi o prefeito. O tribunal emite um parecer único do exercício financeiro do ano de 2015. E é isso que nós estamos analisando. Mediante o parecer do tribunal, o tribunal apresentou o seu parecer desfavorável à aprovação das contas, comunicou à prefeitura e comunicou os 2 prefeitos que ocuparam o cargo naquele ano de 2015, dando a eles a oportunidade de se justificar perante aquelas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, para que fosse corrigido as irregularidades anotadas, caso fosse possível, e também para que eles fizessem a sua defesa. Analisando ali o parecer do tribunal, eu notei que o prefeito da época, Guzanóbia, atendeu todas as inquisições do tribunal, apresentou sua justificativa, fez sua defesa. Da mesma forma, quando foi convocado pela Comissão Especial da Câmara, Guzanóbia compareceu, deu seu depoimento, fez sua defesa, cumpriu rigorosamente tudo aquilo que o Tribunal de Contas havia solicitado. Por outro lado, o prefeito Paulo Braschi não atendeu os pedidos do Tribunal de Contas, se recusou a apresentar a sua defesa, se recusou a apresentar suas justificativas e, da mesma forma, ele agiu na Câmara Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Finanças e Contabilidade da Câmara analisou o parecer do Tribunal de Contas também, emitiu um parecer acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, concordou com o Tribunal de Contas. A comissão, foi criada uma comissão especial na Câmara, eleita pelo plenário para analisar também as contas do Tribunal de Contas. Esta comissão montada na Câmara também analisou e apontou as mesmas irregularidades que foram apontadas pelo Tribunal de Contas.
E vou destacar algumas apenas aqui que constou pelo tribunal e pela comissão. No caso do Fundeb, várias irregularidades na aplicação do dinheiro do Fundeb. Fundeb é um recurso federal que vem para ser aplicado na educação com uma lei específica. Ocorreram grosas no cancelamento de restos a pagar, pagamentos após a data prevista pela legislação, que seria 31 de março de 2016, do exercício 2015, os pagamentos foram feitos a partir de abril. Deixou em aberto valores sem justificar, sem aplicação, valor de R$ 390.543. Não aplicou a totalidade dos recursos do Fundeb na educação, houve desvio de recursos, desvio de finalidade. E isso são algumas das irregularidades anotadas pelo Tribunal de Contas. Agora, vou citar um fato muito grave que aconteceu no ano de 2015, foi quando o prefeito Guzanobi assumiu a prefeitura e fez lá uma verificação na Secretaria de Finanças e encontrou uma infinidade de irregularidades que vinha sendo praticada pelo prefeito Paulo Brás. Inclusive, ele usou os microfones da Rádio Cultura e disse que possivelmente havia um desfalque de até R$2 milhões na Secretaria de Finanças. O que ocorreu? O senhor Paulo Brás, prefeito, assinava cheques junto com a sua tesoureira, e esses cheques eram sacados na boca do caixa do banco que existia dentro da Secretaria de Finanças. O senhor Paulo Brás que emitiu TED, DOC para empresas sem nenhuma justificativa, sem nenhum registro contábil. Isso foi comprovado pela sindicância feita dentro da prefeitura, e existe uma ação civil pública sobre isso. Outros fatos apontados pelo Tribunal de Contas: influência no orçamento sobre o resultado financeiro, diferenças que não foram esclarecidas, dívida ativa, execução do convite 50/2015 de combustível. Isso está muito claro no parecer do Tribunal de Contas. Se comprava combustível, se pagava, mas não tem relatório de abastecimento, de quitação de despesa, não tem nada. E isso deu um prejuízo muito grande nas contas do Executivo de 2015. No quadro de pessoal, também o Tribunal aponta contratação de pessoas em cargo de comissão. O cargo se contratava sem observar as características do cargo, que era chefia, assessoramento e direção, apontado pelo Tribunal de Contas. Também, outro fato grave apontado do convite 12/2015 da Guarda Municipal, onde este convite a Guarda Municipal adquiriu, possivelmente de forma superfaturada, equipamentos de segurança para a Guarda Municipal. Existia lá, isso, quando assumiu também o prefeito Guzanobi, o secretário de segurança dele, isso me disse pessoalmente, que fez lá uma sindicância na Guarda, encontrou os pedidos assinados pela pessoa, assinando, recebendo os equipamentos e pagando. E esses equipamentos não foram entregues, além de ser comprado de forma superfaturada. Isso também existe um inquérito civil ocorrendo. Então, devo relatar, pelo que a gente observa, todas essas irregularidades, durante o período que esteve na administração o prefeito Paulo Brás. Eu não vi nada de anotação do período Guzanobi, mas do Paulo Brás sim. E nós estamos julgando o exercício de 2015. A comissão especial desta casa, já estou concluindo, também no seu parecer final, concluiu
pela desaprovação das contas, seguindo o parecer do Tribunal de Contas. O relator, vereador Macarrão, e o membro, vereador Nivaldo, deram parecer desfavorável à aprovação de conta. O vereador Zé Giacomelli, que foi o presidente da comissão, deu parecer contrário do tribunal, e eu estou encerrando o meu pronunciamento. Muito obrigado e boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que inicie a leitura das folhas citadas nesta noite. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, presidente desta casa, senhor Ricardo Pinheiro de Assis, encaminho a Vossa Excelência para os fins previstos no artigo 31 da Constituição Federal, combinado com o artigo 150 da Carta Magna Estadual, o processo do Tribunal de Contas 2554/026/15, constituído por um volume com 121 folhas, acompanhado de 5 anexos. Um volume do acessório 1, acompanhamento da gestão fiscal, Tribunal de Contas 2554/126/15, e os expedientes do Tribunal de Contas 0419/010/15, também outro expediente 0797/010/15, 2771/026/17, 7249/026/17 e 35339/026/15, relativos ao exame das contas do exercício 2015, apresentadas pela Prefeitura desse município. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Paulo César Silva Alvarenga, diretor substituto. Relatório final da Comissão Especial, ato de presidência número 14, de 2 de outubro de 2017, contas da Prefeitura do município de Leme, exercício financeiro de 2015. Processo interno número 161/2017. Na qualidade de relator do processo e em cumprimento ao determinado no artigo 298, incisos do Regimento Interno da Câmara, eu, vereador relator Alexandre dos Santos Leme, apresento o relatório final abaixo, com a conclusão que desde já fica servindo de meu voto, e submeto a apreciação por parte de meus colegas de comissão, para que o acompanhem ou formulem em votação em separado. Conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que através da Unidade Regional de Araras, auditou as contas da Prefeitura do município de Leme, temos como referência o seguinte: contas municipais da Prefeitura do município de Leme, exercício financeiro 2015, responsável, prefeito municipal Paulo Roberto Blasque, período de 1 de janeiro de 2015 a 30 de abril de 2015 e 23 de novembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Substituto legal, vice-prefeito Ademir Donizete Zanóbia, período de 1 de maio de 2015 a 22 de novembro de 2015. Referente ao parecer prévio do Tribunal de Contas, processo número 002554/026/15, acompanham também processo 002554/0126/15 e os expedientes. Nosso número, processo número 161/2017. A unidade regional competente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em princípio, apontou várias ocorrências na fiscalização in loco, realizada através de testes, e as consignou nos itens próprios do relatório que se acha as folhas 21/61. A comissão especial constituída para a apuração dos fatos apontados como irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exercício financeiro 2015, sistematizou as seguintes irregularidades apontadas contra o Executivo pelo Tribunal de Contas, a saber: quanto ao Fundeb, ocorreram glosas devido ao cancelamento de restos a pagar, bem como de restos a pagar não pagos, pagos após 1º de abril de 2016 e não quitados até 31 de março de 2016.
Além disso, apenas parte da parcela diferida foi aplicada, ficando em aberto o valor de R$ 390.543,08. Diante dessas condições, não houve aplicação da totalidade dos recursos recebidos, sendo que parte das despesas foi cancelada e, portanto, não empregada no setor educacional. Outro fato grave consubstancia-se na retirada de valores dos cofres municipais, através de emissão de cheques e transferências, DOC e TED, desacompanhados dos processos de autorização das despesas e sem o devido registro contábil, gerando possível desvio do valor de R$ 385.345,01, através da folha 104 a 111 do anexo 1. Atende-se que essa situação foi objetivo da sindicância administrativa número 754 de 2015, concluída conforme documentos constantes do anexo 1 do expediente do Tribunal de Contas 2771/026/17, bem como de instauração de ação civil pública. Ressaltou ainda que maculam as referidas contas o quanto apontado nos itens: influência do resultado orçamentário sobre o resultado financeiro. A diferença verificada não foi esclarecida pela origem. Dívida ativa, gastos com combustíveis, execução do contrato 50/2015, quadro de pessoal, ordem cronológica de pagamento. Em relação ao convite número 12/2015, objetivando a aquisição de equipamentos de comunicação para a Guarda Civil Municipal de Leme, os preços das aquisições em relação ao mercado e a verificação do recebimento das mercadorias estão sendo objeto de análise pelo douto Ministério Público do Estado de São Paulo, inquérito civil número 14.0320.0000579/15, dígito 1. Senhor Ademir Donizete Zanobia. Em síntese, o gestor, senhor Ademir Donizete Zanobia, sustenta em sua defesa que os apontamentos apresentados pela Unidade Regional 10 não envolveram o período maio a novembro, no qual esteve à frente do Executivo lemense. Afirma que exerceu o comando municipal no período de 1 de maio de 2015 a 22 de novembro de 2015, e que os apontamentos feitos pelo Egrégio Tribunal de Contas não são afetos ao período em que esteve no comando do governo municipal. Aduz o transtorno na Secretaria da Fazenda Municipal face à falta de pagamento da empresa que prestava assessoria contábeis e que não recebia pelos serviços há algum tempo, o que veio a provocar desencontros na contabilidade que estava em atraso com o balanço financeiro de 2014 e ainda do balancete trimestral de 2015. Informa que, restabelecidos os serviços pela empresa Governança Brasil, na medida em que se consolidava as contas, surgiam retiradas de valores dos cofres municipais, através de emissão de cheque, transferências, DOC e TED, desacompanhados dos processos de autorização de despesas e sem o devido registro contábil, o que de imediato motivou a sindicância administrativa, a comunicação ao Ministério Público e também à Polícia Civil. Afirma em sua defesa que a Prefeitura atendeu às disposições legais e constitucionais em relação às aplicações no ensino global, saúde e pessoal. Em relação ao Fundeb, esclarece em sua defesa que no início do mês de outubro de 2015, terminada a consolidação das contas, verificou um saldo de mais de R$ 6 milhões para serem gastos na educação e que deixou o exercício do cargo de prefeito municipal em 2 de novembro de 2015 e assim todos os gastos e investimentos da educação passou a ser de responsabilidade do prefeito em exercício e que os restos a pagar ocorreu somente com a finalização do balanço financeiro no dia 31 de dezembro de 2015. E ainda que os valores glosados não foram adquiridos no período em que exerceu o mandato de prefeito. Quanto aos demais apontamentos de ausência de relatório nos gastos com combustíveis e em relação ao convite 12/2015, que objetivou a aquisição de equipamentos de comunicação da Guarda Municipal, fato esse que motivou o inquérito civil 14.0320.579/1515, não se referem ao período em que esteve à frente do Executivo Municipal. Dos demais apontamentos, ou seja, da ordem cronológica de pagamento, influência no resultado orçamentário
sobre o resultado financeiro. A diferença verificada não foi esclarecida pela origem, e a dívida ativa são ocorrências verificadas fora do período de 1 de maio de 2015 a 22 de novembro de 2015, ou seja, fora do período que exercia o cargo de prefeito municipal. O gestor Ademir Donizete Zanobi aduz em sua defesa a prejudicialidade da apuração e tem como seu direito de defesa o direito inquestionável do princípio de personalidade, o princípio de personalidade da pena, um dos direitos individuais garantido pela Carta Maior em seu inciso 75 do artigo 5º. Diz ainda que a responsabilidade objetiva ou teoria do risco deve conter como elemento essencial uma conduta. Daí então, podendo, por conta de um ato omissivo ou comissivo, ilícito ou lícito, voluntário e objetivamente imputado, que cause danos a outrem, gerar o dever de satisfazer os direitos lesados. Afirma não estar demonstrado ação ou omissão específica imputável à sua pessoa, Ademir Donizete Zanobi, enquanto exerceu o cargo de prefeito. Aliás, que sua estadia como prefeito não teria nem ao menos contribuído para o resultado de todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E encerra sua defesa dizendo que nenhuma culpa pode ser atribuída a si pelos fatos ora investigados, pois que não há provas documentais ou pericial que justifique qualquer imputação ao gestor Ademir Donizete Zanobi, que, por conta disso, esta comissão não poderá desincumbir-se do ônus probandi, pois não há culpabilidade desse gestor, assim não estando demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil ou criminal, requer seja julgada improcedente para o fim de excluir qualquer responsabilidade desse gestor nas contas referentes ao exercício de 2015. Assinalamos que o gestor, senhor Ademir Donizete Zanobi, em sua defesa, arrolou testemunhas e requereu juntada de documentos de folhas 25 a 32. Senhor Paulo Roberto Blasque, o gestor, senhor Paulo Roberto Blasque, em síntese sustenta as folhas 33 a 38, que os apontamentos apresentados pela Unidade Regional 10 não envolveram prejuízo ao erário público nos períodos de 1 de janeiro de 2015 a 30 de abril de 2015 e de 23 de novembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, no qual esteve à frente do Executivo lemense. Acrescenta que o exercício de 2015 foi marcado por um ano político muito conturbado, diante da cassação de seu mandato, o qual meses depois foi resgatado por determinação do Supremo Tribunal Federal, o que por certo prejudicou a gestão no transcorrer de 2015, que quanto ao controle de abastecimento da frota municipal, tal fato já é investigado pelo Ministério Público e de que não fora demonstrado qualquer ato doloso ou omissivo nos pontos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E não apontam também qualquer falta grave que venha ensejar a desaprovação das contas. A indicação das falhas das contas de gestão apontadas às folhas 89 pelo douto Ministério Público de Contas esclareceu o gestor que tais pontos referem à alimentação do sistema de dados, que foge totalmente ao controle do chefe do Executivo, razão pela qual não merece a desaprovação das contas ser mantida, já que não há prejuízo ao erário. Já quanto ao controle interno, buscou o gestor a correção, porém, esbarrou no limite de gastos com o pessoal, ocasião então que preferiu não descontrolar o financeiro, setor mais importante para a administração. Ressalta novamente o ex-prefeito Paulo Blasque, que restabeleceu o superávit nas contas públicas e a aplicação no Fundeb, acabou por ser prejudicado em razão das alterações sofridas no comando do Executivo Municipal, mas que durante todo o tempo em que esteve à frente do Executivo buscou sanar as falhas e apontamentos do Tribunal dos Contas do Estado de São Paulo, e que por impossibilidade financeira impediu a adoção de medidas ágeis e eficazes a ponto de ceifar as falhas de gerenciamento, mas que é de rigor reconhecer que os problemas do município não são atuais e vêm sendo apontados ao longo dos anos, não podendo agora acreditar que a responsabilidade por anos de desídia e sucateamento da máquina pública com pessoal, material, equipamento de informática e informação venha a ser atrelada apenas a esse gestor.
Finalmente, requereu a produção de provas, expedição de ofício, a dilação de prazo para apresentar testemunhas, tendo em vista a complexidade da demanda e, por fim, que a comissão adote parecer favorável às contas do exercício 2015. Em reunião da comissão especial, ocorrida aos 7 de dezembro de 2017, o senhor relator Osvair Antunes da Silva informou o seu pedido de renúncia do cargo de relator e que, em consequência, nomeada a nobre vereadora Amarílis de Oliveira Ribeiro, através do ato da presidência número 18, de 7 de dezembro de 2017, em substituição ao renunciante. Não é só. Na reunião seguinte, realizada no dia 11 de dezembro de 2017, o vereador Carlos Alberto Leite também apresentou sua renúncia ao cargo de membro da comissão, pois, em substituição, pelo ato da presidência número 19, de 11 de dezembro de 2017, foi nomeado o vereador Nivaldo Aparecido Begnâmia. Com o objetivo de acelerar os trabalhos desta comissão, o senhor presidente, dando continuidade, designou data para a oitiva do gestor Ademir Donizete Zanobia, o qual se colocou à disposição da comissão, sendo que a comissão o deixou à vontade para que declarasse o que fosse de seu interesse. Quando então apenas reiterou e ratificou os termos da defesa apresentada a esta. Na data aprazada para a oitiva do gestor Paulo Roberto Blaschi, em 15 de dezembro de 2017, às 14h30, instalada a audiência, este não compareceu, estando presente seu advogado, Dr. Guilherme Nogueira Ramos, OAB São Paulo, número 349 e 338, o qual se manifestou pedindo a dispensa da oitiva do gestor Paulo Blaschi, em razão do mesmo estar fora de Leme, pois que não tem interesse na oitiva do mesmo, já que sua defesa exercerá por ocasião da apreciação das contas em plenário. Apenas e tão somente deixou reiterado e ratificado os termos da defesa apresentada a esta comissão. Ressalta-se que a estes atos estavam presentes o presidente e o membro da comissão, ausente a vereadora relatora Amarílis de Oliveira Ribeiro. No mesmo dia, 15 de dezembro de 2017, às 16h30, a comissão reunida, ausente a relatora vereadora Amarílis de Oliveira Ribeiro, decidiu dar por encerrada a instrução, haja vista os inúmeros documentos existentes nos processos que formam as contas, vindo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trazem subsídios suficientes para que o plenário possa formar convicção em apreciação do parecer do Tribunal de Contas. De forma que, neste ato, determinou o senhor presidente a intimação dos gestores e de seu defensor, para que, no prazo de 10 dias, apresentassem memorial. Vieram os memoriais apresentados pelo gestor senhor Ademir Donizete Zanobia, nos quais afirma em síntese que existem atos desabonadores de gestão, porém não praticados por sua pessoa na qualidade de gestor, no exercício do cargo de prefeito do município de Leme, no exercício de 2015. Portanto, alega a negativa da autoria desde a abertura do presente procedimento e assim pede ao final a absolvição com o parecer final pela aprovação das contas em face o investigado Ademir Donizete Zanobia. De outro lado, o gestor Paulo Roberto Blaschi e seu advogado foram devidamente intimados do encerramento da instrução, bem como oportunizou no prazo de 10 dias para oferecimento memoriais, porém decorreu o prazo sem que houvesse manifestação. Ressalto ainda que, com a renúncia da vereadora Amarílis de Oliveira Ribeiro, do cargo de relatora da comissão, foi nomeado em substituição o vereador Alexandre dos Santos Leme. É o relatório. Primeiramente, quero informar que não buscarei um divisor de responsabilidade, até porque ao Legislativo não compete, nesta análise, inferir se A ou B agiu com dolo ou culpa. Não buscamos apurar a responsabilidade do gestor e sim apreciar a condução das contas públicas, ou seja, contas do governo. Esse julgamento é essencialmente político. De outro lado, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, na aplicação da regra de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I e G da Lei Complementar número 64 de 1990, cuja redação alterada pela Lei Complementar número 135 de 2010, trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro a figura da improbidade administrativa eleitoral. Os juízes eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, órgão de última instância dentro dessa justiça especializada, avocaram a competência para qualificar
a irregularidade insanável e ensejadora de rejeição das contas, como ato doloso de improbidade administrativa para fins de configuração de inelegibilidade, independentemente da existência de processo judicial com base na Lei nº 8.429, de 1992, e tem definido, a partir de seus julgados, em que consiste a improbidade administrativa para fins eleitorais, em ofensa aos princípios do juízo natural e da presunção da não culpabilidade, face análise da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, destacando as decisões que definiram o que configura ato doloso de improbidade administrativa eleitoral. Portanto, não é pretensão desta comissão especial emitir juízo quanto à improbidade administrativa com dolo ou culpa. Percebo a perplexidade que causa no ambiente jurídico o fato da Justiça Eleitoral definir o que configura ato doloso de improbidade administrativa para fins de inelegibilidade por rejeição de contas decorrentes de irregularidade insanável. A Justiça Eleitoral tem entendido que, para a configuração da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I e G da Lei Complementar, inciso 1, a linha G da Lei Complementar número 64/1990, não é necessária a condenação em ação de improbidade administrativa. Não é necessário, nem ao menos, o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, sendo suficiente a rejeição das contas do agente público pelo órgão competente, os tribunais de contas ou o Poder Legislativo local, por decisão irrecorrível. Contudo, hoje, a Justiça Eleitoral analisa os fatos e os qualifica como ato doloso de improbidade administrativa, aptos a ensejarem a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar número 64 de 90. A Lei Complementar número 135 de 2010 alterou a redação original do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar número 64 de 90, que assim dispunha. Artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo, a linha G, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 5 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. Após o início da vigência da Lei Complementar número 135 de 2010, a redação da linha G passou a ser a seguinte: artigo 1º, são inelegíveis, inciso 1º, inciso 1, para qualquer cargo, a linha G, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal e todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Com a nova regra, a inelegibilidade só será decretada essa rejeição de contas se der por irregularidade insanável configuradora de ato doloso de improbidade administrativa e se essa qualificação jurídica tem sido dada pela Justiça Especializada. Atualmente, a Justiça Especializada tem dado a palavra final do que seja ato doloso de improbidade administrativa, ensejador da inelegibilidade constante do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar número 64, de 1990. Portanto, repito, não é pretensão desta comissão entrar na seara da culpa ou dolo. De outro lado, oportuno e necessário é trazer à baila a distinção entre contas de governo e contas de gestão. Distinção esta trazida com arrimo nos recursos extraordinários número 848826 e 729744 do Supremo Tribunal Federal, pois a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública compreende o exame da prestação de contas de duas naturezas, contas de governo e contas de gestão. A competência para julgamento das contas será atribuída à Casa Legislativa ou ao Tribunal de Contas em função da natureza das contas prestadas e não do cargo ocupado pelo administrador. As contas de governo, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o cumprimento
do Executivo como agente político, a Constituição reserva à Casa Legislativa correspondente a competência para julgá-las em definitivo, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, conforme determina o artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. Já as contas de gestão, também chamadas de contas ordenação de despesa, possibilitam o exame não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público. Quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, a competência para julgá-las é do Tribunal de Contas. Em definitivo, portanto, sem a participação da Casa Legislativa respectiva, conforme determina o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal. A sistemática exposta acima é aplicável aos estados e municípios por força do artigo 75, caput, da Constituição Federal. Assim sendo, se o prefeito age como ordenador de despesas, suas contas de gestão serão julgadas de modo definitivo pelo Tribunal de Contas competente, sem intervenção da Câmara Municipal. Esta é a razão para que não busquemos aqui o que pretendem os investigados, ou seja, por esta razão analisaremos estas contas de governo, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, com olhos voltados à nossa realidade. Realidade essa vivida no exercício financeiro de 2015 por 2 dos 3 membros que compõem esta comissão. Portanto, nesse julgamento, que é essencialmente político, a Câmara verifica se os interesses maiores do município estão sendo preservados com vista à realização do bem comum. E, ao mesmo tempo, informa ao povo se o governante cumpriu rigorosamente as políticas públicas que ele mesmo compôs através do plano plurianual e da lei orçamentária, segundo as diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento das necessidades de toda a coletividade. Em síntese, a administração pública municipal presta contas, como um todo, por meio do prefeito, na condição do chefe do executivo, que tem a função de agregar as contas dos demais poderes e entidades de administração indireta e submeter ao respectivo parlamento, que por sua vez profere um julgamento estritamente político, após parecer técnico do Tribunal de Contas, ao qual não fica vinculado. Agora, já sob a análise de todo o processado, vemos sobre o aspecto econômico, que registrou superávit orçamentário na ordem de 6,31%, bem como que o superávit financeiro ajustado apresentou diferença em relação ao contabilizado, restando defasagem que não foi esclarecida. No tocante aos apontamentos relativos ao Fundeb, ocorreram glosas devido ao cancelamento de restos a pagar não pagos e pagos somente após abril de 2016 e não quitados até 31 de março de 2016. E ainda apenas parte da parcela diferida foi aplicada, ficando em aberto o valor em R$ 390.543,08, o que é suficiente para entender que estas condições motivam a reprovação das contas, pois que deixa claro que não houve aplicação da totalidade dos recursos recebidos, sendo parte das despesas cancelada e, portanto, não empregada no setor educacional. O que nos leva à conclusão de que essa falha compromete e prejudica o exercício examinado. Considera ainda prejudiciais ao exercício financeiro de 2015 a retirada de valores dos cofres municipais através de emissão de cheques e transferências DOC-TED, desacompanhados dos processos de autorização das despesas e sem o devido registro contábil, gerando possível desvio de R$ 385.345,01. Noto que essa situação foi objetivo da sindicância administrativa número 754/2015, concluída conforme documentos constantes do anexo 1 do expediente do Tribunal de Contas 2771/026/17, bem como de instalação de inquérito público no número 14.0320.0000551/2015, dígito 8, para apuração de responsabilidade. Ressalto que, em relação ao convite número 12/2015, objetivando a aquisição de equipamentos de comunicação para a Guarda Civil Municipal de Leme, a situação verificada acabou por não trazer prejuízo aos cofres públicos em razão da medida adotada pela administração e que tais questões estão sendo objeto de análise pelo douto Ministério Público do Estado de São Paulo, do inquérito civil número 14.0320.579/15-1. A nossa lei orgânica traz em seu artigo 39
que o controle externo da Câmara de Vereadores será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, de forma que o Tribunal de Contas, na sua atribuição de auxiliar esta Casa de Leis, proferiu o parecer com seu entendimento muito bem alicerçado em documentos que instruem as contas. Portanto, se trata de uma análise técnica que não pode ser desprezada. Entendo que esta decisão política administrativa compete exclusivamente a esta Casa, mas não podemos ter uma decisão política que seja uma afronta a todo o entendimento técnico trazido pelo Tribunal de Contas. Senão perguntaria, qual seria a verdadeira função dos tribunais de contas? Com efeito, o fato é que o controle externo das contas municipais não pode ser exercido de modo abusivo e arbitrário, devendo assegurar sobremaneira as garantias constitucionais do due process of law, artigo 5º da Constituição Federal de 88. Por estas razões, o meu voto é pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Leme, referente ao exercício financeiro 2015, cujo voto fica com fundamento que não houve aplicação no setor educacional da totalidade dos recursos recebidos do Fundeb. Ocorreram glosas devido ao cancelamento de restos a pagar, bem como de restos a pagar não pagos após 1º de abril de 2016 e não quitados até 31 de março de 2016, ficando em aberto o valor de R$ 390.543,08. Pela ocorrência de fato grave consubstanciado na retirada de valores aos cofres municipais, através de emissão de cheques e transferências do Octed, acompanhados dos processos de autorização das despesas e sem o devido registro contábil, gerando possível desvio do valor de R$ 385.345,01. Atentando-se que essa situação é objetivo de instauração de ação civil pública, agrava-se ainda as referidas contas, a falta de esclarecimento sobre a influência do resultado orçamentário sobre o resultado financeiro. A dívida ativa, os gastos com combustíveis, a execução do contrato 50/2015, o quadro de pessoal, a ordem cronológica de pagamento. Em relação ao convite 12/2015, objetivando a aquisição de equipamentos de comunicação para a Guarda Civil Municipal de Leme, os preços das aquisições em relação ao mercado e a verificação do recebimento das mercadorias. Estão sendo objeto de análise pelo douto Ministério Público do Estado de São Paulo, do inquérito civil número 14.0320.579/15, dígito 1. Esse é o meu voto, Sala das Comissões, professor Arlindo Fávaro, 22 de fevereiro de 2018, assinado pela comissão. Voto em separado do membro da Comissão Especial, vereador Nivaldo Aparecido Begnâmia, com o devido respeito à ilustre relatora. Este membro da Comissão Especial, com a devida vênia e pelos próprios fundamentos, adere ao voto proferido pelo senhor relator. Nivaldo Aparecido Begnâmia. Voto em separado do presidente da Comissão Especial, vereador José Eduardo Giacomelli. Com devido respeito ao ilustre relator, este membro, presidente da Comissão Especial, com a devida vênia, não adere ao voto proferido pelo senhor relator, José Eduardo Giacomelli. Quero informar o plenário que o senhor Ademir Donizete Zanobia protocolou um pedido sobre o número 504. E assim solicito, senhor secretário, que faça a leitura do meu despacho. Recebemos uma petição do gestor senhor Ademir Donizete Zanobia, onde requer a apreciação da pretensão do julgamento da conta da Prefeitura do município de Leme, referente ao exercício 2015. Ressalto que é atribuição desta Casa julgar as contas da Prefeitura, ainda que apreciada tardiamente, pois que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não tem legitimidade para julgar as contas. Ricardo Pinheiro de Assis, presidente. Continua aberta a discussão aos nobres vereadores. Tem algum vereador que queira discutir? Não havendo mais vereador para fazer o uso da palavra, concedo a palavra ao ex-prefeito, senhor Paulo Roberto Blaschi, para que faça a sua defesa. Determino que conste na ata a ausência do ex-prefeito Paulo Roberto Blaschi. Agora, concedo a palavra ao ex-prefeito senhor Ademir Donizete Zanobia, para que faça a sua defesa. Lembra que a voz terá 30 minutos. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras, senhores, meu boa noite. Eu quero primeiramente agradecer
os comentários e considerações iniciais do vereador João Machado. De uma forma catedrática, como professor que o é, ele demonstrou aqui que conheceu do processo, verificou os apontamentos descritos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao ano de 2015, e fez algumas considerações. De toda forma, eu só tenho um ponto divergente com o pensamento do jurídico da Câmara, com o nobre vereador relator e também agora com o pensamento do vereador João Machado. Por que existe essa divergência? Porque há uma confusão da parte deles, com a data vênia, né, na interpretação da competência de julgamento. Em verdade, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como dito pelo vereador João Machado, ele não pode, ao apreciar as contas de governo, ele não pode dividi-las. Então, como é um ano, ele faz a análise das contas durante o ano, e no caso aqui a gente está falando do ano de 2015, ele não pode dividir. Eu fiz defesa, inclusive, naquele processo, eu estive presente, conversei com o conselheiro relator do processo, e ele disse que a função do Tribunal de Contas é apreciar e apontar. Ele aprecia e aponta. Ele aponta as irregularidades para o Ministério Público, que toma as devidas providências. E aponta as irregularidades para que os senhores vereadores julguem as contas. E há uma divergência nesse pensamento com o pensamento da Casa. E eu, para elucidar isso aí, eu tenho certeza que eu espero que os senhores vereadores se curvam ao entendimento que eu defendo, não porque sou eu que defendo, porque ele é exaurado pelo Supremo Tribunal Federal, que é, com as devidas críticas ou não, o guardião da lei desse país. E o Tribunal, e o Supremo Tribunal Federal, em 10 de agosto de 2016, para acabar com essa questão de quem é a competência para julgar contas de prefeito e contas de gestão, como foi lido aqui no relatório, contas de ordenação de despesa, o tribunal é categórico. No julgamento em conjunto dos recursos extraordinários 848, 826 e o 729, 744, ambos com repercussão geral reconhecida, vejam só, é a última das últimas instâncias, porque foi dito, existia divergência de tribunais federais, aí vai para o Supremo em caráter de repercussão geral e o Supremo decide da seguinte forma: a competência para julgar contas de prefeito é da Câmara de Vereadores. Então, vejamos o que diz essa notícia que está veiculada no site do STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou na sessão plenária dessa quarta, dia 10, o julgamento conjunto dos recursos extraordinários, ambos com repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente, se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas, para julgar contas de prefeito em caso de omissão do Poder Legislativo Municipal. Por maioria de votos, o plenário decidiu que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar
as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos. O julgamento foi concluído, etc., etc. Enfim, é um fato que traz consequências ao presente caso. O vereador João Machado veio aqui e disse que leu o processo. Eu nunca, em nenhum momento que eu fiz a minha defesa, eu neguei os fatos apontados pelo Tribunal de Contas. As irregularidades são claras, geraram prejuízos ao erário público. Só que o contrato 50/2015 foi feito em janeiro de 2015. Eu não era o prefeito. Também, o outro contrato, ele também foi feito em fevereiro de 2015. E como dito aqui, as duas licitações que geraram prejuízo ao erário, eles foram estão sendo objeto de ação civil. E eu não sou réu nessa ação civil. Os culpados foram denunciados e respondem. Da mesma forma, quando nós chegamos na prefeitura, foi dito aqui também, a Secretaria da Fazenda e o Chico Perissoto, eu trouxe aqui, um funcionário, como muitos funcionários exemplares têm na Prefeitura Municipal de Leme, eu o chamei para vir ajudar a cuidar das contas públicas. A primeira coisa que tinha é que a Governança Brasil, que fazia a consolidação das contas, ela não estava trabalhando porque estava rompido o contrato por falta de pagamento. Sequer o balanço de 2014 havia sido realizado quando eu assumi em maio o governo de Leme. Então, nesse diapasão, o outro apontamento do tribunal, que as ordens cronológicas estavam atrasadas, nós regularizamos, começamos a consolidar as contas, começamos a fazer pagamento em ordem cronológica. O Chico disse isso aqui. Ele veio depor perante a comissão, encontra-se nos autos o depoimento dele. E aí ele mesmo me informou, de uma forma bastante melancólica, porque o Chico é uma pessoa, quem eu não conhece, é um funcionário que dedica a vida a essa prefeitura, e que tem o meu respeito, e tenho certeza que tem o respeito de todos os prefeitos que passaram por essa cidade. E ele, com muita tristeza, informava que estava sendo saqueados os cofres municipais. E nós levamos isso ao conhecimento do Ministério Público, levamos ao conhecimento também da secretária de administração, que instaurou uma sindicância. Isso gerou ação civil e ação penal, e a sindicância foi concluída. Agora, eu vou ser condenado por essas pessoas que fizeram mal ao erário público? Eu vou ser condenado por essa casa? Bem disse o João Machado, nenhuma desses fatos apontados pelo tribunal, eu dei causa. Eu me lembro também, quando um processo que corria e o tribunal apontou que era relativo ao exercício, aos desvios de funções, ao estado que se encontrava o almoxarifado público, nós fizemos uma nova secretaria. Alguns de vocês foram lá, o Carlinhos trabalhava lá. Os uniformes que os funcionários lá, os coletores usam, foi comprados para nós para atender determinação judicial. Nós nunca tivemos, nem eu quando ocupei o cargo de prefeito, nunca deixei de cumprir, não os compromissos de prefeito, mas os compromissos emanados por autoridades. Nós, lá no almoxarifado, compramos os caminhões, os uniformes, os IPIs, demos a insalubridade dos vigias. Por quê? Porque isso era uma determinação também
do Tribunal de Contas. Em razão do Fundeb, eu fui o prefeito e é claro que a gente até brinca, né? Eu falava, onde estão os cofres públicos? Porque não tinha dinheiro, era uma dificuldade. A gente fez o refis, demos o aumento e começamos a consolidar as contas, não se encontrava dinheiro. Em final de agosto de 2015, nós, na consolidação das contas, descobrimos que tinha mais de 6 milhões nos cofres da Secretaria da Educação. Mas não deu tempo de fazer as devidas licitações. A primeira reunião eu fiz com as diretoras de creche, que tinha uma verba lá que chamava Brasil Carinhoso. Eu fui conversar com elas, olha, tem essa verba, como vocês vão gastar isso? Então, eu entendo que eu agi de uma forma muito correta, dentro dos meus princípios. É por isso que eu estou aqui hoje, entendeu? Porque eu não me sinto, eu me sinto até injustiçado, como se fosse um tribunal de exceção, como se fosse uma coisa parcial. E essa Casa de Lei tem todo o poder, vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês podem dividir as contas, podem dividir as responsabilidades dos gestores. Porque se eu não cometi algum feito, vocês vão me condenar politicamente. Eu já abandonei a política. Eu era presidente do partido, e eu dei o partido para um cidadão, já o ano passado, e paguei até o fim do ano o partido, e dei para ele. Eu abandonei a vida política, eu vou trabalhar, eu era muito mais feliz. Juro para vocês, eu era muito mais feliz, ninguém me conhecia, ninguém me xingava, ninguém falava mal de mim. A gente às vezes quer fazer o bem e não consegue. Eu poderia aqui também colocar de outra forma, colocar de forma de suspeição o julgamento das minhas contas, com as outras contas de outros anos. Mas não é do meu feitio fazer isso. A ignorância de ninguém jamais vai justificar a minha. O que eu venho pedir para os senhores aqui é justiça. Vocês são os julgadores. O Supremo Tribunal Federal está afirmando que vocês são competentes para julgar as contas. E o julgador tem o livre-arbítrio. O julgador, ele pode separar a responsabilidade dessas contas. As contas olha, está aí, a palavra não são minhas, são do vereador João Machado, são do relatório que acabou de dizer aqui, que o relator disse que ele não quer fazer um divisor de responsabilidade, mas quem julga tem que fazer o divisor. Como que a gente vai julgar alguém? Como que eu vou condenar alguém por um crime que ele não cometeu? Um ilícito que ele não cometeu? Eu apelo pela dignidade de cada um dos senhores, porque eu tenho certeza que todos vocês entenderam de forma exata que houve as irregularidades. Houve, está aí. Não dá para dizer que não tiraram 398 mil reais dos cofres públicos. Não dá para não dizer que o contrato de gasolina, como dito aqui, causou dano ao erário. Mas quem que é o responsável? Vocês têm, sim, esse poder de dividir. Eu deixo aqui, para quem quiser ver, para que tirem as dúvidas. Essa notícia, pode pegar o computador aí e ver, está no site do Supremo Tribunal Federal, e a competência para julgar contas é da Câmara Municipal. E se vocês são os julgadores, cabem a você fazer, cada um dos senhores, fazer um julgamento justo. É isso que eu peço. Muito obrigado.
Como todos tiveram oportunidade de manifestar sobre o parecer do Tribunal de Contas, dou por encerrada a discussão e coloco em votação única. Pois não? Suspendemos a sessão por 5 minutos. Solicito, senhor secretário, que faça chamada nominal para verificação de quórum. Ademir Albano Lopes. Adenir Jesus Pinto. Alexandre dos Santos Leme. Amarilis Ribeiro. Carlos Alberto Leite. Elias Ferrara presente. Elan Paixão. Francisco Ferreira da Silva. João Machado. José Eduardo Giacomelli. Rodrigo Ramalho. Lourdes Camacho. Mari Marcos Félix. Nivaldo Begnâmia. Osvair Antunes da Silva. Ricardo Canata. Ricardo Pinheiro de Assis. Presente. Como todos tiveram oportunidade de manifestação sobre o parecer do Tribunal de Contas, dou por encerrada a discussão e coloco em votação única e nominal o parecer do Tribunal de Contas referente ao exercício financeiro 2015 da Prefeitura Municipal de Leme. De forma, então, que será feita a chamada e o vereador que for favorável diga sim ao parecer do Tribunal de Contas. O vereador que for ao contrário, diga não ao parecer do Tribunal de Contas. Peço ao secretário que faça a chamada. Ademir Albano Lopes. Adenir Jesus Pinto. Alexandre dos Santos Leme. Amarilis Ribeiro. Carlos Alberto Leite. Elias Ferrara, sim. Elan Ricardo da Paixão. Francisco Ferreira da Silva. João Machado. José Eduardo Giacomelli. Rodrigo Ramalho. Lourdes Camacho. Mari Marcos Nunes Félix. Nivaldo Begnâmia. Osvair Antunes da Silva. Ricardo Canata. Ricardo Pinheiro de Assis. Sim. Sendo assim, declaro aprovado por 14 votos favorável ao Tribunal de Contas e 3 votos ao contrário o parecer do Tribunal de Contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2015, que rejeitou as contas determinadas desde que já que proceda a comunicações e a publicações da imprensa oficial dos pareceres do Tribunal de Contas com a decisão desta Câmara Municipal, bem como determinando que as contas e as decisões desta Casa continuam nos termos da lei, a disposições dos senhores vereadores e de qualquer contribuinte em local de fácil acesso para exame e apreciação. Indico aí a Procuradoria desta Casa para esclarecimento a contribuições interessados. Referente ao questionamento do novo vereador, 5 minutos para a justificativa. Senhor presidente, público aqui presente. O meu voto foi ouvindo o ex-prefeito Guzanobi. Em minuto algum, o meu voto foi contra o tribunal. Em minuto algum, eu quis deixar de entender que houve alguma coisa errada. Mas eu fui prefeito em 5 dias numa transição. 5 dias. O tribunal, aquele ano, reprovou as contas minha, do Paulo Blasque e do Sérgio Luiz Delay. Não separou minhas contas de 5 dias. Não separou. Por 5 dias, se essa Casa de Leis votasse,
eu estaria inelegível por 5 dias. Não deu tempo de eu assinar nada, foi uma transição entre o prefeito Lema e o prefeito Paulo Blaschi. Não participei de nada, não assinei nada, mas eles julgaram e reprovaram, apontaram, reprovaram aquele ano. E veio para essa casa de leis a minha conta junto, reprovada. Por 5 dias, uma ordem da juíza, não fui porque eu quis, a juíza me conduziu, eu era presidente dessa casa nessa época, fui conduzido, me sentei lá e fiz a transição entre um prefeito e outro. Eu estaria inelegível. Porque o Supremo fala que quem tem poder de julgar as contas, julgar prefeitos, é a Câmara. Então, ouvindo o senhor Guzanóbio, infelizmente, não se aparta esta casa. As câmaras não se apartam. Como não apartaram meus 5 dias? E hoje votei, disse ao senhor que na hora que eu entrava nessa casa de lei, que eu votaria com o coração e com a razão. Então, eu votei hoje nas suas contas. Seria, da minha parte, eu seria a pior pessoa do mundo, estando na situação que o senhor está hoje, eu estive lá, só que por menos, por 5 dias. E essa casa de leis aprovaram as contas. Conversei com um por um, expliquei. Então hoje eu votei não contra o Tribunal de Contas, não contra os apontamentos, simplesmente por não apartarem uma coisa da outra. Porque não é justo alguém que não cometeu nenhuma irregularidade pagar por quem cometeu. Não é justo. Mas infelizmente é lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, porém é lei. Faça-se a lei. Então, não se apartou. Como não apartou meus 5 dias lá. Também achei que foi do jeito que fizeram, que o Tribunal de Contas fez aquilo. O que cometi de errado em 5 dias? Nada, mas corri o risco de ficar inelegível. Eu simplesmente só fiz a transição. Então hoje o meu voto foi favorável ao tribunal, mas não ao apartamento das contas. Então hoje eu votei com a minha consciência, pensando naqueles 5 dias. Naqueles 5 dias. Que por causa de 5 dias eu ficaria inelegível. Acabaria praticamente a minha carreira política. Então, é isso que eu tenho para dizer, antes que alguém comece a colocar coisas no jornal, que esse, aquele, votou contra o tribunal. Então, eu gostaria que ficasse bem gravado, quem estiver gravando, porque amanhã pode ter, amanhã ou depois, manchetes no jornal, fulano de tal, ou na internet, alguns pau-mandados colocando, fulano de tal votou contra o tribunal. Votei favorável ao tribunal e contra o não apartamento das contas. Obrigado. Tendo assim decorrido a apreciação do parecer do Tribunal de Contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro 2015, e sendo o mesmo acatado, solicito à Procuradoria que me passe em mãos o respectivo decreto legislativo para que eu possa nele retratar as decisões desse agrégio plenário, promulgando o respectivo decreto para avalidar soberana decisão desta Casa de Leis, bem como preceder a leitura do decreto. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura.
Decreto Legislativo número 346, de 19 de março de 2018, rejeita as contas da Prefeitura Municipal de Leme, referente ao exercício financeiro de 2015. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer rejeitando as contas da Prefeitura Municipal de Leme, referente ao exercício 2015, considerando que as comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade emitiram um parecer conjunto, opinando pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Leme, referente ao exercício financeiro 2015, considerando que as contas da Prefeitura Municipal de Leme, referente ao exercício 2015, foram apreciadas na 7ª sessão ordinária do 2º ano da 17ª legislatura, realizada hoje, dia 19 de março de 2018, nesta sala de sessões, professor Arlindo Fávaro, considerando que em votação nominal o egrégio plenário desta Casa Legislativa acatou por unanimidade o parecer do Tribunal de Contas, que rejeita as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal. Senhor secretário, peço que interrompa a leitura para que possa fazer uma correção. Peço, senhor secretário, que prossiga com a leitura. Considerando que em votação nominal o egrégio plenário desta Casa Legislativa acatou por 14 votos favoráveis e 3 votos contrários ao parecer do Tribunal de Contas, que rejeita as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2015, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica acatado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proferido no processo 2554/026/15 da Prefeitura Municipal de Leme, referente ao exercício 2015, e, por consequência, rejeitadas as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2015. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, professor Arlindo Fávaro, em 19 de março de 2018, Ricardo Pinheiro de Assis, presidente. Nada mais a tratar, dou por encerrado a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 26 de março de 2018, às 20 horas. Nessa sala de sessão, professor Arlindo Fávaro. Boa noite a todos, que Deus o abençoe.